Bom dia, irmãos, amigos, familiares, ouvintes. Hoje, 6 de outubro de 2020. Continuamos aí no impasse da pandemia. Vai voltar, não vai, melhorou, tem vacina, não tem. Uma série de discussões aí que traz para a maioria das pessoas sofrimento, medo, traz uma série de coisas, né? Para mim, tudo isso é normal no mundo. Não é a primeira pandemia, não é a primeira crise mundial que traz enfermidade. Isso vai, a cada dia que passa, se acentuando muito mais, porque a palavra de Deus vai se cumprindo. E tudo isso traz sofrimento, e por isso mesmo eu quero falar hoje sobre causas do sofrimento. E eu vou me basear em Eclesiastes 4, de 1 a 8. Ele narra assim: Vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Pelo que tenho por mais felizes os que já morreram, mais os que ainda vivem. Porém, mais que uns e outros, tenho por feliz aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Então vi que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e come a própria carne, dizendo: melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Então considerei outra vaidade debaixo do sol, isto é, um homem sem ninguém, não tem filho, nem irmã, contudo, não cessa de trabalhar, e seus olhos não se fartam de riquezas, e não diz: para quem trabalho eu, se nego a minha alma os bens da vida? Também isto é vaidade e enfadonho trabalho. Esse mundo é cheio de mistério. Não é fácil descobrirmos a causa de muitas realidades que hoje vivemos. Por isso mesmo queremos falar sobre o sofrimento, uma das grandes realidades neste mundo. Difícil quem já não passou por um pouquinho de sofrimento. É somente olharmos para a nossa própria vida, para a vida daqueles que nos cercam, para a vida das demais pessoas. Certamente contemplaremos a presença do sofrimento por várias formas. Contudo, mesmo que alguns digam que a vida é uma tragédia, para aquele que tem Cristo, ele não é tão pessimista assim. Pois em meio às provas da vida, ele tem em quem se apoiar. Pois ele recebe e recebeu um convite especial do Salvador. O Salvador diz assim: vinde a mim, os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Leia lá Mateus 11. O sofrimento é um fato inegável. Daí surgiram algumas perguntas. Por que sofremos tanto? Por que uns sofrem mais que outros? Por que os bons sofrem tanto, até mais que os maus? Somente os que praticam coisas erradas é que sofrem?
O sofrimento traz algum benefício? Para mim, dentro destas perguntas e daquilo que ocorre no mundo, em todas as épocas, e aí virá a ocorrer ainda, o sofrimento é um assunto filosófico, histórico, mas muito mais que isso, bíblico. Não encontro explicação mais verdadeira para o sofrimento do que aquela que a palavra de Deus revela. Nela temos a explicação da causa primária e verdadeira para o sofrimento no mundo. Se observarmos a criação como um todo, perceberemos que o sofrimento não está somente para nós, pessoas racionais. Os animais, a natureza, de uma forma geral, está sofrendo, gemendo, sendo destruída e morta aos poucos. Se observarmos atentamente a palavra de Deus, veremos que pessoas boas e fiéis a Deus sofreram muito. Abraão andou como errante, apesar de ter recebido a promessa da terra prometida. Teve problemas. Ele teve problemas. Se você olhar a história, a partir lá de Gênesis 11, você verá. Jacó sofreu nas mãos do sogro, passou medo contra o seu irmão, pela sua própria causa. José foi vendido como escravo. Ana, perseguida por sua rival. Muitos outros sofreram, assim como os apóstolos, perseguidos e mortos pelos seus adversários. Melhor dizendo, pelos adversários de Deus. Podemos citar os profetas, Isaías, Jeremias e tantos outros. Davi sofreu as consequências de suas próprias ações. Enfim, uma gama de servos do Senhor que passaram por sofrimentos e estão relatados na palavra de Deus, porém, agora na paz com Deus, numa eternidade. Desta forma, temos os sofrimentos no mundo por algumas razões. A primeira, contingências da vida. Depois que entrou o pecado no mundo, a vida se tornou árdua, sujeita às enfermidades, ao suor, ao trabalho árduo, às aflições e à morte. Quando alguém recebe Cristo, recebe não somente a convicção da vida eterna em um novo céu, em um novo Éden, mas recebe para a própria vida neste mundo algumas promessas, apesar dele não ficar imune às contingências deste mundo. Ele fica doente, é traído, passa por as aflições, passa pelo vale da sombra da morte. Porém, ele é fortalecido, consolado, para suportar as agruras que este mundo propõe. Uma segunda causa são sofrimentos causados pela maldade humana. No versículo 1 do texto, fala do homem como causa do sofrimento do seu semelhante. Este tipo de sofrimento é muito comum. Ele é causado, melhor dizendo, pelo despotismo de muitos patrões políticos, filósofos, criminosos, que querem obter lucros. Por isso oprimem os trabalhadores e até um povo por várias formas. Muitas outras maneiras há, pelas quais o homem causa sofrimento ao seu semelhante. As guerras é um pesadelo incontrolável
para um sem número de pessoas. Mesmo às vezes nós estamos longe dos campos de guerra, nós temos medo que ela nos atinja. E atinge sim, de uma forma ou de outra. Ela produz orfandade, viuvez, mutilações físicas, mentais, dor da saudade nos corações por aqueles parentes que perderam as suas vidas lá no campo de batalha. Isso gera traumas, ódio, desprezo, e tudo isso é amargura e faz sofrer. As perseguições gratuitas geradas pelo egoísmo, pelo desamor, têm feito muitas lágrimas em vidas inocentes aos acontecimentos gerais que aí cercam. Uma terceira causa é o sofrimento causado pelo homem contra si mesmo. As más escolhas que fazemos, decisões precipitadas, atitudes impensadas, são fatores que trazem tristezas a posteriori. Casamento sem afinidade amorosa, mas por interesse ou sensação de libertar-se da família, resulta em divórcio e muita amargura e prejudica sensivelmente os filhos, que já crescem sob o domínio do desamor, ainda que os dois cônjuges o tratem com muito amor, mas o desprezo causado pela separação, aquele trauma criado, é uma cicatriz que plástica alguma apaga. Podemos ainda falar da paixão lascívia, que traz danos irreparáveis. Portanto, quando o homem recolhe as consequências, não há remédio que a medicina produza que possa curar. De tudo isso ainda temos o tabagismo, o alcoolismo, as drogas que causam dependência. Tudo originado pelo pecado primeiro, que causa muitos males e sofrimentos no mundo. Por isso há advertência. O prudente vê o mal e se esconde, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Provérbios 27:12. Simples não é aquele que é indouto, aquele que não sabe ler ou escrever, aquele que é pobre. Não. Simples é aquele que não tem discernimento, apesar de toda a cultura, para uma vida com Deus. Por fim, e em quarto, os sofrimentos por causa do Evangelho. Há também o sofrimento que surge por causa da fé em Cristo. Paulo é exemplo vivo desse sofrimento. Passou por duras batalhas, trabalhos penosos, sofreu açoites, passou por vários perigos, recebeu chibatadas, foi açoitado com vara, foi apedrejado, perseguido, sofreu naufrágio, fome, frio, nudez e tantas outras coisas que estão relatadas lá em 2 Coríntios 11, 23 a 27. Ele podia dizer, porque trago em meu corpo as marcas de Cristo. Lá em Gálatas 6,17 ele declara isso. Não são as marcas criadas por ele mesmo, mas há marcas pelo privilégio de ser chamado por Cristo para um trabalho ímpar, para uma tarefa ímpar, salvo em Cristo para proclamar esta salvação e o juízo de Deus aos demais. Mas em tudo isso, uma brilhante afirmação para mim é do apóstolo Pedro. Ele diz assim, não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócio de outrem.
Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. 1 Pedro 4, 15 e 16. Deixa uma pergunta aqui. Quanto sofrimento há no mundo presente por causa destas coisas que citamos? Uma outra pergunta. Quantos cristãos nos dias de hoje estão dispostos a sofrerem por Paulo ou seguir a recomendação de Pedro? Eu tenho visto muitos cristãos, eu sou fiel, eu tenho a salvação, procura Cristo para cura, para emprego, para melhorar as condições de vida, para tratar de assuntos pessoais, mas pouquíssimos são aqueles que glorificam a Cristo com gratidão no coração, sofrendo por causa do seu evangelho. Pense nisso, medite. Deus te abençoe.